A reforma tributária está deixando o ITCD mais caro. Isso impacta os profissionais que têm a responsabilidade de declarar o imposto. Vamos entender como vai ficar isso. A reforma tributária já é uma realidade no Brasil e, não por acaso, muita gente continua falando só do IBS e do CBS, que se convencionou de chamar de IVA dual, não é verdade? De fato, é uma alteração muito relevante, só que pouca gente está conseguindo visualizar que para o ano que vem, por exemplo, nós temos o IVA dual funcionando apenas em uma alíquota teste, dentre outras alterações de menor impacto. Mas temos um ITCMD que, acontecendo a aprovação do PLP 108, vai ter muito mais do que uma alíquota teste já na realidade da vida dos brasileiros, né, do pagador de impostos e, obviamente, do profissional também. Então esse vídeo é para te mostrar, te dar consciência de que existe um imposto que, nesse momento, de 2025 para 2026, está ganhando muita importância, muito mais importância do que qualquer outro imposto envolvido na reforma tributária. Esse imposto ele é o ITCD, não é o IVA dual, a bem da verdade é uma dupla, é o ITCD. O ITCD, com a aprovação desse término da reforma tributária, digamos assim, dependendo de circunstâncias específicas, nós podemos estar falando de um aumento de 30%, 40%, 50%, 60%, sem alterar a alíquota. Como assim, Jonathan, sem alterar a alíquota? É só vocês pararem para fazer uma comparação, por exemplo, quando eu faço pagamento do imposto sobre o IPTU e sobre o valor de mercado. Existem estados em que essa discussão ela ainda é uma discussão efetiva, uma discussão existente, vamos colocar assim. E quando eu olho para determinados municípios, você tem municípios que estão com esse tabelamento de IPTU muito abaixo da realidade de mercado. Então, diferenças como essa, questões como essa, que vão deixar de existir, elas vão ter um impacto no valor efetivo pago no imposto muito significativo. Então, nós podemos estar falando até, eventualmente, numa dobra de alíquota efetiva. Porque pense aqui comigo, se você está diante de um imposto que tem uma alíquota de 4%, você consegue pagar esse imposto em cima de uma base de cálculo de 200 mil, você tem 4 mil de imposto. Mas e se por mudanças que não são a mudança da alíquota, você passa a ser obrigado a praticar uma base de cálculo de 200 mil reais? O que aconteceu com esse imposto? Ele dobrou. Mas não porque a alíquota dobrou, porque a minha base de cálculo praticada dobrou, ok? Então é algo muito importante para a gente entender que está acontecendo agora. Obviamente, principalmente o profissional que trabalha com sucessões, que trabalha com inventário, que trabalha com planejamento patrimonial e sucessório, certo? Então, eu não gosto, eu sou antipático. Aqui na internet nós temos muitos colegas que querem ganhar importância, ganhar espaço, ganhar holofotes por verdades impactantes, né? Frases de efeito que muitas vezes não são verdade. Mas tem uma que a gente pode adotar como verdade, que é o ITCD, em geral, ele vai ficar mais caro, tá? Isso é uma realidade que a gente precisa enfrentar. Pode acontecer de esse efeito não ser sentido imediatamente em um determinado estado e ser sentido imediatamente em outro. Pode acontecer de você ter um efeito que vem apenas 2, 3 anos depois, com fiscalizações que vão observar esses fatos geradores ocorridos aqui atrás. Então existem muitos fatores aqui para que o cliente, para que o profissional consiga observar esse aumento efetivo, porque ele pode acontecer de diversas formas em momentos absolutamente diferentes. Mas tem um ponto que, independente do lugar onde você esteja, independentemente do estado de onde você esteja me assistindo, você precisa ter como absolutamente prioritário. E que eu repito muito para os colegas dentro da minha comunidade, que é, você não pode encarar o preenchimento do imposto como algo automatizado, como algo que você simplesmente pega dados e lança no sistema. Se você faz isso, e você está, digamos assim, como se fosse um barco à deriva, esperando para onde o mar vai te levar, eu sinto te dizer que você está fazendo o teu cliente correr perigo. E é aqui que eu quero chegar nesse vídeo. Nós estamos em um momento em que, como o ITCD ele está ficando mais caro, errar com o ITCD também vai ficar mais caro
vai ficar mais arriscado. É bem verdade que nós estamos em uma cultura em que as pessoas, elas em regra, não exigem tanto, né? O brasileiro, ele não é aquele cliente chato, não é verdade? Mas pense como profissional. O erro que você traz para uma declaração e que pode virar, se pouco, um pagamento com encargos amanhã e se muito, uma autuação, ele pode ou não pode, se esse cliente realmente for atrás desses direitos, ser atribuído a você? Na minha concepção, pode. Porque nós aqui, na declaração do imposto, quando não estamos falando de temas discutíveis, nós não estamos falando, na minha leitura, de uma obrigação meio, certo? Se você chegou até aqui e esse vídeo está te ajudando, clica aqui em curtir, segue esse canal para que você consiga receber outros vídeos que tratem de assuntos tão importantes quanto esse. E deixa um comentário aqui para eu entender o que foi mais interessante até agora. Não existem muitas dúvidas quando você... na imensa maioria das declarações, certo? Então, não me entendam mal, eu não quero... quem iria responsabilizar o contador ou o advogado, sem dúvida não seria eu. Então, eu coloco isso para trazer a consciência para os colegas mesmo, que se uma diferençazinha pequena, que é o que acontece, né, na maioria dos casos, talvez não faça o cliente ir atrás desse tipo de confusão, talvez com a reforma tributária essas diferenças passem a não ficar tão pequenas assim, certo? Agora, como é que a gente resolve isso? O contador e o advogado, ele precisa ter uma postura ativa quando ele está diante de um sistema declarando o imposto. Eu sempre insisto muito com os meus alunos que o advogado, o contador, ele precisa ter domínio desse relacionamento com a documentação, desse relacionamento com o fato e desse relacionamento com o sistema, certo? O profissional, ele não pode chegar no sistema e se sentir ali um peixe fora d'água. Ele tem que entender qual é a consequência. Presta atenção nisso aqui que eu estou colocando. Ele tem que entender qual é a consequência que ele está trazendo para o cliente dele a partir do momento em que ele entra em um sistema, faz um preenchimento e transmite. Existem consequências jurídicas. Qual é essa consequência? Deixa eu te dar um exemplo. Existem sistemas em que você precisa declarar em um lugar e você precisa levar essa declaração em outro lugar para análise, em determinados estados. Existem estados em que você declara dentro do sistema, ali o fiscal já recebe e depois traz uma resposta para você com o imposto quantificado. Nesses sistemas, pode-se dizer que nós temos uma etapa menos problemática, que é essa etapa da base de cálculo, da discussão sobre base de cálculo. Mas existem sistemas também em que você declara e ao confirmar a declaração e sair do sistema, o seu cliente já está intimado para o pagamento e o prazo já começa a contar. Tudo bem? Olha quantas nuances interessantes, quantas nuances importantes eu posso ter de acordo com o estado em que eu atuo. Tudo bem? E eu somo a isso o fato de que existem fatos acontecendo pelo Brasil que mostram que, em grau variável, temos estados que estão se mexendo em relação ao ITCD. Isso que eu vou falar aqui para vocês são informações públicas, tudo bem? Obviamente, tudo que eu falo aqui no YouTube é informação pública, tudo que eu coloco nas minhas aulas são informações públicas. Então, o que eu vou falar aqui, vocês podem buscar e vocês podem conferir, certo? Se você é advogado, contador ou mesmo cartorário e quer a minha ajuda para que você possa entender melhor esse imposto, tendo por base previsibilidade e segurança jurídica, aqui no comentário fixado você pode entender como fazer parte da mentoria. São Paulo. Nós tivemos uma criação relativamente recente no estado de São Paulo de uma unidade especializada na fiscalização do imposto que aqui se chama ITCMD. Essa unidade ela foi criada em 1º de dezembro de 2023. Amazonas. Tivemos mudança significativa no sistema do Amazonas. O Amazonas, que não era muito rigoroso na coleta de documentações, agora passa a exigir uma série de documentos na hora da declaração. E se vocês buscarem colegas que trabalham no Amazonas, inclusive por meio de lives públicas, Instagram, YouTube, vocês vão verificar que a famosa operação do domicílio vantajoso ficou muito prejudicada lá naquele estado. Minas Gerais, novo sistema, tínhamos o CIARE, continuamos tendo o CIARE, agora
temos o eITCD, um novo sistema, e você tem a transição dos fatos geradores do primeiro sistema para o segundo. Essa transição vai acontecendo de forma gradual. Bahia, novo sistema também. E eu posso ficar aqui muitos e muitos minutos falando sobre mudanças que vocês podem conferir aí. Ó. Vocês podem duvidar do que eu estou falando e buscar na internet para ver. Opa, deixa eu ver o que está acontecendo. Mas tudo isso mostra para nós o quê? Há um olhar diferente para o ITCD do que historicamente aconteceu. Eu digo para vocês com toda tranquilidade que há 10 anos atrás, o ITCD realmente, não só na teoria como na prática, era nada mais do que uma nota de rodapé. Agora as coisas estão mudando, gostemos ou não. Podemos discutir sobre esse contexto e, de repente, por que está mudando? Por que está indo para essa direção? Essa é uma outra situação. Aqui eu estou para discutir e para colocar para vocês que está mudando. E o profissional que atua nessa área, ele precisa entender o que está acontecendo, antever movimentos para que não seja surpreendido, tá? Se você está aqui em busca de esclarecimento para um caso seu, mesmo que você não seja profissional, aqui no primeiro comentário vai estar fixado um e-mail para você conseguir pedir ajuda. Eu vou ter o maior prazer de te indicar um profissional do meu ambiente que domina totalmente esse problema que você tem aí nas suas mãos, para que você possa achar a melhor solução para ele. E aqui eu entro num ponto que muitas vezes o colega ele já chegou aqui e já chegou inseguro, já sabe que cometeu um erro. E, obviamente, cada caso é um caso. Aqui estamos em um vídeo curto de YouTube, em que eu quero passar para vocês um pouco do conhecimento que eu tenho, um pouco da minha experiência, para poder te ajudar no teu caso. Jonatas, cheguei à conclusão que eu errei numa determinada declaração. O que eu faço? Corrija. Corrija a declaração, certo? Deixar um erro na declaração é uma chance de você deixar um problema para o teu cliente amanhã. Um erro na declaração, ele, se barato, ele pode acabar saindo amanhã pela necessidade de pagamento não só do imposto, como dos encargos. Ou, se caro, ele pode sair uma autuação. Se o teu cliente devia 1.000, agora ele deve 1.000, mais a autuação, que normalmente é a dobra do imposto, então 1.000 mais os encargos, certo? Então, corrija. E como é que eu vou fazer para corrigir? Em regra, eu não conheço nenhum estado que escape essa regra, no mesmo sistema que você fez a declaração original que estava errada. Tudo bem? E, obviamente, estude, tenha certeza para que você não fique tendo a necessidade de fazer uma correção atrás da outra. Erros no sistema vão te trazer encargos, vão te trazer notas devolutivas, e muitas vezes esse erro que você está pensando assim, eu não vou mexer nisso aí. Certo? E o que você vai fazer com esse imposto depois? Não me entendam mal, não estou estimulando nada aqui, tá? Estou colocando questionamentos que você tem que fazer. Não vou corrigir. Se eu estiver falando de um imóvel, por exemplo, você não vai conseguir fazer o registro. Errei na metragem quadrada, o sistema pede. O registrador não vai aceitar. Errei no percentual do imóvel transmitido, coloquei menos, o registrador não vai aceitar, certo? Então, quando você estiver pensando sobre erros no sistema, pense também nas etapas que vêm posteriormente, tudo bem? E sempre entenda, especialmente você que atua na área de sucessões, que nós estamos em um contexto em que o ITCD está ficando mais caro. E os colegas que não entenderem o que está acontecendo aqui neste ambiente, não entenderem o que está acontecendo com esse imposto, podem acabar sendo surpreendidos, ficando em posições delicadas e também causando prejuízo a seus clientes. Okay? Se você tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, quer discutir, coloca aqui embaixo nesse vídeo, curte aqui para eu saber que esse conteúdo te ajudou e pede algum conteúdo. Muitas vezes eu faço conteúdos em cima do que é sugerido aqui embaixo nesses vídeos, certo? Para que a gente possa, por meio desse canal, ajudar mais e mais colegas, certo? Um abraço e até a próxima.